Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto É, Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e estamos falando hoje com Heckel Pedreira, fundador da Icatu Bahia. Heckel, seja bem-vindo. Muito obrigado, Sérgio, é um prazer estar aqui. Eu também quero parabenizar a Isto É, né, por esse projeto belíssimo que é a sua história, né, e também mandar um abraço já de cara aqui para o Vitor, Luiz, Gabriel e André, que é o time, né, que está aí nos bastidores, né, tocando esse projeto conosco. Perfeito. Heckel, para começar a nossa conversa, eu queria saber um pouquinho do começo da sua trajetória de empreendedor. Você fez uma casa de informática, não? Pois é, rapaz, eu comecei com uma empresa de informática e assim foi sempre meu sonho, né? Ter meu próprio negócio. Minha mãe, ela vivia me inscrevendo em concursos públicos, né? E eu nunca fui fazer. Eu disse, não, mãe, eu quero trabalhar, eu quero ter meu negócio. Aí ela disse, meu filho, mas o emprego público dá estabilidade. Aí eu dizia, mãe, o que dá estabilidade é a nossa competência. Então assim, você sendo competente, você sendo capaz, você vai ter a sua estabilidade. E na minha vida eu nunca passei um dia sem trabalhar. Férias mesmo, acho que eu tenho uns 10 anos que eu não tiro férias. 10 anos? Tem uns 10 anos que eu não tiro férias. Eu brinco dizendo que quando eu engravidei, né, aos 19 anos, eu fui estagiar numa indústria do polo lá de Camaçari, chamada Estireno. Lá eu conheci um grande amigo, um colega, o Ara. Aí nós começamos a comercializar produtos. Aí como ele viajava, ele trazia relógios e tal, lá do Paraguai. Aí eu disse, para não concorrer com ele, eu comecei a trazer equipamentos de informática. E assim comecei a setup tecnologia informática. Aí comecei, prosperei, foi muito interessante a experiência. Nunca tinha administrado absolutamente nada. Eu não fazia ideia do que era uma conciliação bancária. Bati na porta do Sebrae, né, para aprender, tomei um monte de curso. Quantos anos você tinha na época? Tinha 22 anos, né, 22 anos por aí. E fiz um monte de curso, tive dificuldades financeiras, né? Aí tive que compor sociedade, compus sociedade com um cliente meu, inclusive, na época. E aí nós crescemos muito, abrimos a área também de locação de mão de obra, né, para o polo industrial. E a empresa decolou, prosperou. E chegou um determinado momento que eu entendi que eu precisava aprender a administrar. Porque eu era sócio da empresa, mas eu só laborava, enquanto toda a parte de gestão cabia aos outros sócios. Eu disse, não, eu preciso aprender a administrar. Então eu saí da empresa, eu vendi minha parte para eles, fiz um concurso na época que o Paz Mendonça foi vendido, né, para a holding da Serra da Pipoca, né? Era uma holding ligada ao Odebrecht, e aí foi um nome muito bonito, né, porque era TEL, Tecnologia Empresarial Odebrecht, e eu virei empresário parceiro. Eu já tinha nível superior, né, e eu fui ser empresário parceiro, o que equivale a gerente de loja hoje, gerente de loja de supermercados. E aí, na transição de Paz Mendonça para Aronimar, na Rua do Serra da Pipoca, eu assumi algumas lojas, a gerência de algumas lojas, e terminei aceitando um convite para ir para a rede Petit Preço, né, que é o atual grupo Hiperideal, porque o Serra da Pipoca teve autofalência, né? Foi um processo complicado. Aqui dá outro programa, certo, né? E aí, poxa, em 2 anos, a Unimar teve 3 donos, imagina. Né? Então, dá uma insegurança muito grande, eu aceitei o convite, fui para o Petit Preço, entrei para ser gerente geral, mas com um mês, a diretoria me deu a gerência de compra de perecíveis. E eu assumi gerência de compra de perecíveis e passei lá 2 anos. E foi assim um período que eu sou muito grato, porque eu aprendi muitíssimo. Imagina que eu entrei numa rede que era em torno de 20 ou 22 lojas, não me recordo bem, para um público CD, né? E quando eu saí, a rede tinha 9 lojas para o público AA. Então eu participei da auditoria para a venda das lojas pequenas e da inauguração dos hipermercados. Certo. E aí eu descobri uma coisa muito interessante, né? Na realidade, quem ganhava dinheiro era quem estava do outro lado da mesa. Né? Meu salário vinha todo mês certinho. Aí disse, não, o outro lado de lá é melhor.
Então, eu já tinha aprendido a administrar, né? Eu passei 6 anos, né, controlando balanços, balancete, estoque, inventário, enfim. Todas as etapas. Admissão, desligamento de funcionário e tal. Então, aprendi, né? E aí eu comecei a Icatuba Bahia, né? Isso em 1996. Certo. Nós começamos distribuindo alimentos e representando. Aí depois, com o passar do tempo, os balancetes chegando, eu descobri que eu ganhava dinheiro representando e perdia dinheiro distribuindo. Né? A carga tributária sempre muito complexa, então eu parei de distribuir e fiquei só representando. Nesse meio tempo, montei um centro médico em Camaçari, né? Enfim, mas aí foi... É outra história. Outra história. É outra história da outra novela. E por volta de 2010, 2011, eu montei um trabalho de promotor compartilhado para atender as minhas representadas. Eu tinha 3 representadas, eu contratei 3 promotores e comecei a trabalhar compartilhando esses promotores com as minhas 3 representadas. Aí eu brinco sempre dizendo o seguinte, que a ignorância tem suas vantagens. Aqui em São Paulo, com os outros estados, já trabalhavam com operação compartilhada. Sim. Eu montei a minha operação baseado na minha experiência como economista, como gerente de loja e como representante comercial e como comprador, Tá. né? Que eram as minhas experiências egressas. Então, fruto disso, eu montei um modelo de negócio completamente diferente do que acontecia no país. Eu sempre agradeço a meu anjo da guarda, eu tenho um anjo da guarda maravilhoso. E um belo dia, eu estava numa recepção do Bom Preço e um grande amigo, um abraço para ele sempre, Luiz Marinho, né, também representante comercial, chorando pitanga de promotor. Aí eu falei com ele, pô Luiz, eu trabalho dessa forma, assim, assim, assim. Aí ele, pô cara, é tudo que eu preciso, me bote dentro. Eu disse, boto. Mando uma proposta para sua representada, se ela topar. E Luiz Marinho confiou que um outro representante com uma estrutura maior que ele também apresentasse uma proposta para a representada dele. Certo. Tá? E o que é que eu fazia? Eu sou economista, eu gosto de número. Eu fazia tabelinha, planilha de Excel, imprimia, meus funcionários iam lá, preenchia, certo? Chegava em casa, digitava, dia de sábado eu abria uma cervejinha e fazia os meus gráficos, ia fazer as análises. O que hoje se dá um nome bonito, né? De dashboard. Exato. Né? Power BI. Né? Tudo isso era manual no Excel. Tá? Só que com a entrada de clientes, não dava mais tempo de digitar. Aí, mais uma vez, chamei outro amigo meu e desenvolvemos um aplicativo, isso em 2011, 2012, um aplicativo para coletar esses dados automaticamente em campo. Né? E aí nós batizamos de Waypoint e foi patenteado. Provavelmente o Waypoint foi o primeiro aplicativo do mercado voltado para trade marketing. Certo. Só que eu nunca fui uma software house. Né? Então a empresa cresceu muito rápido em função da tecnologia. Nós sempre tivemos o DNA da tecnologia na empresa. Né? Talvez até em função da existência da Setup. Exato. Né? Então a Setup fez essa diferença. Né? A Setup sempre está aqui na alma. No seu DNA. No DNA. Aí desenvolvemos o Waypoint, desenvolvemos o Waypoint Web, desenvolvemos o Waypoint para celular. Né? Hoje nós temos a Sofia, né, que é a nossa inteligência artificial. Hoje nós estamos presentes em mais de 1.700 ou 2.000 lojas, 2.000 pontos de venda no país. Né? Só de supermercado nós temos em torno de 1.500 supermercados, mais de 600 farmácias, home center. Né? Nós somos a única empresa que eu tenha conhecimento que tem operação compartilhada, por exemplo, dentro da Le Biscuit, dentro das lojas americanas, dentro da Avan. Tá? Nós temos operação também dentro da Avan. Né? Então, gerando empregos de qualidade, né? E o cliente, através do nosso aplicativo, ele acompanha a execução do serviço em tempo real, Sérgio. Um promotor lá em Santarém, no meio da floresta amazônica, ele fez o abastecimento, ele gerou um relatório, esse relatório ele fica armazenado no celular, porque pode não ter a internet naquele momento, mas na hora que ele chega em um lugar que tem cobertura, vai para a Amazon, para a nuvem, da nuvem desce no nosso data center, certo? No nosso data center a gente processa, espelha, né, essa base de dados, e desse espelhamento
a nossa carteira de clientes consome esses dados em tempo real. Certo. Tudo isso se dá em torno de 20, 30 minutos. Tá? Então, você, daqui de São Paulo, você sabe o que está acontecendo lá no coração da floresta amazônica, você vê o seu produto abastecido, você sabe a sua participação no ponto de venda, você sabe o que é que o seu concorrente está fazendo, você sabe se você teve avaria, se você teve algum produto que está para vencer. Toda a informação, tudo em tempo real. E tudo isso já tratado em dados. Certo. Então você vê isso em gráficos, que você consegue analisar e tomar decisões de forma muito rápida. Automaticamente, então... Tudo automático. Aí foi isso que nos fez sair lá de 3 promotores em 2011, né, para hoje 1.000 promotores em 2024. E onde vocês estão atuando agora? Nós estamos atuando hoje em todo o Brasil. Neste momento, nós não temos operação ainda na região sul. Mas isso é muito temporário. Nós já estamos com um projeto que em breve nós vamos estar operando 100% Brasil. Tá? Com a mesma tecnologia, garantindo a mesma qualidade. Nós somos a única empresa no Brasil que nós garantimos uma taxa de eficiência superior a 90%, 93%. Tá? Então, isso é importante. Nós comprovamos isso através de dados. Né? Eu brinco sempre dizendo o seguinte: eu tenho fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Mas para todo o resto, é número. Sim. Tá? Então, eu acerto com o meu cliente número, eu entrego para ele número, eu provo para ele os meus números. Tá? Eu contrato com os meus colaboradores números, tempo. Eles entregam para a Icatu Bahia, né, que hoje é Icatu Brasil, né, nós mudamos o nome hoje, porque o cliente sempre perguntava: você só tem na Bahia? Aí eu brincava dizendo: mas e a Casas Bahia? Sim. Né? Mas aí eu me dei por vencido e disse: olha, vamos mudar Icatu Brasil, certo? E lembrando que nós somos Icatu Brasil, não tem nada a ver com outras empresas chamadas Icatu. Nós somos do segmento de varejo, tá? Nós não temos nenhuma relação com a área financeira. Certo. Tá? Então vocês estão agora num plano de expansão para outras regiões, para o Sim. sul? Eu me mudei para cá, né? Eu estou morando aqui em São Paulo desde abril do ano passado. Eu já virei paulista, tenho carro, casa aqui. E estamos tocando aqui o projeto. Já temos hoje uma equipe de mais de 100 colaboradores aqui. Estamos com vagas abertas, né? Estamos contratando pessoas, né? E, sobretudo, nós oferecemos empregos de qualidade. Isso é uma coisa muito importante. Certo. Me permita fazer uma colocação que eu acho que é muito pertinente. No meu entendimento, não existe ninguém mais socialista do que um empresário. Sabe por quê? Toda empresa tem uma razão social. Tá? Nós geramos empregos de qualidade. Na Icatu Brasil, nós temos mais de 1.000 colaboradores, são mais de 1.000 famílias. Nunca na história da Icatu Brasil, um cliente nosso teve problema trabalhista com nossos colaboradores. Não existe um único colaborador que diga que a Icatu Brasil deve 1 centavo para ele. Nós temos 27 anos de existência, vamos fazer 28 anos agora. Entendeu? Nós botamos para fora todo mês, sei lá, 20, 30, 50 pessoas. Né? O turnover normal de operação, entra contrato, sai contrato, abre loja, fecha loja e tal. Coisa normal. Nós não devemos ter hoje 20 queixas. Queixa. Passiva zero. Zero de bolinha, absoluto. Certo? A maioria das queixas trabalhistas da nossa empresa são julgadas improcedentes. Ou seja, tudo aquilo que o colaborador tem que receber, ele recebe na empresa. Tá? Eventualmente, quando acontece alguma coisa de pagar alguma coisa, é bobagem, é 200, 500 reais, é um recibo, é uma hora extra, é uma coisa que não foi contabilizada, é o erro de alguém. Entendeu? Mas nós temos muito orgulho disso, está no DNA. O nosso DNA, nossa cultura corporativa é o 0 a 0. A empresa não fica com 1 centavo do colaborador, o colaborador não fica com 1 centavo da empresa. É o justo e o certo, o justo e o perfeito. E aí vem um detalhe, não é só isso. O colaborador da Icatu Brasil, por exemplo, se ele ficar doente, ele vai numa farmácia, dá o CPF dele, pega o remédio, leva para casa
e vem descontado no contra-cheque. Se ele tiver qualquer dificuldade, ele entra em contato com a empresa, a gente parcela. Tá? Nós temos empréstimo consignado, nós temos assistência médica, assistência odontológica, né? Nós temos curso de planejamento financeiro, né? Para o cara limpar o nome, muitas vezes está endividado. Né? Normalmente quando o colaborador vem, ele estava disponível no mercado, se enrolou todo. Então, nós pensamos em melhorar a vida das pessoas, em trazer prosperidade à vida das pessoas. E o resultado disso, nossa empresa, ela tem mais de 35% dos colaboradores com mais de 5 anos de empresa. Tá? Então, eu tenho um time que não veste a camisa da Icatu Brasil. Eu tenho um time que tem tatuado a Icatu Brasil no peito, né? Que é guerreiro. Então, isso é que faz a diferença. É você saber cuidar de pessoas, é você acolher pessoas. E uma coisa que eu digo para os meus colaboradores, olha, eu sei que não é fácil trabalhar aqui. Não é fácil. Tá? Não é fácil ser funcionário da Icatu Brasil. O time da Icatu Brasil é de gente guerreira. Tá? Agora, é uma coisa que eu garanto para todo mundo. Vale a pena. Tá? Porque não é fácil o cara entrar para uma empresa para trabalhar e ele ser monitorado, acompanhado, né, por GPS. Então, por exemplo, se ele diz, a gente não rastreia ninguém, tá? Mas se ele diz, eu estou na loja abastecendo, quando ele manda informação, eu carrego junto a geolocalização dele. Tá? Então, se a geolocalização dele não bate com a da loja, tá fora. Tá? Então, se ele diz, estou saindo agora do trabalho, se ele não tiver na loja, não vale a informação. Sim. Tá? Então, ou seja, meu colaborador tá ali, eu sei que tá ali, eu provo que tá ali. Tá? Então, ele não tá dando um nó. Ele trabalha. Certo? A Icatu Brasil hoje tem mais de 130 contratos. Tá? Então, isso é uma solidez muito grande. Certo? Eu tenho contratos de mais de 15 anos. Né? Eu tenho vários cases de sucesso. Nós já fizemos várias ativações de produtos, de botar produto que não vendia nada em canto nenhum, era um produto novo chegando no mercado e nós botamos ele para rodar no Brasil inteiro. E esses produtos, esses clientes, tá? Eles querem informação, eles querem resposta, eles querem promoção, eles querem aumento de venda, eles querem ponto extra. E a galera chega lá e chega junto e entrega para o cliente. E tudo isso está comprovado com fotos, com relatórios, com a geolocalização. Tá? Então não é fácil fazer isso. Agora, por que vale a pena? Porque a gente capacita, a gente treina, a gente cuida, a gente educa. E as pessoas, por ter o acolhimento, né? Eu digo que a Icatu Brasil é uma família, elas prosperam. De onde vem essa preocupação com o social e com a diversidade? Você tem que lidar com pessoas. Para você lidar com pessoas, você não tem como criar regras e nem padrões. Né? Cada um tem a sua regra e seu padrão, cada um tem seu gosto. Na verdade, o que nós oferecemos para o nosso cliente é um resultado. Tá? Porque isso é o que importa. O que importa para o meu colaborador é o resultado do trabalho dele. E o que é que eu prometo a ele? O que é que eu garanto a ele? Você vai assinar esse contrato de trabalho, que aqui são suas obrigações. Em troca disso aqui, dessas 44 horas semanais, você vai receber tanto, né? Nós vamos fazer isso, isso e isso, você vai ter direito à assistência médica, vai ter direito a esses benefícios, assim. Tá? E eu vou fazer disso para mais. Eu quero que ele me faça disso para mais. Porque na outra ponta, nós somos funcionários do meu cliente. Todos nós, inclusive eu. Aí tá o detalhe. Eu, em nome dos meus colaboradores, assinei um contrato com o meu cliente, garantindo um mínimo para o meu cliente. Tá? Só olha, eu vou lhe entregar sempre acima de 90% de execução. Por que 90% e não 100%? Porque o Brasil tem 5.517 municípios, existem feriados federais, estaduais e municipais. Tá? Federal, todo mundo sabe, estadual existe uma variação, municipal, cada município, o prefeito tem um direito discricionário de movimentar até 5 feriados por ano, sabia disso? Então, por exemplo, tem município que esse ano o aniversário da cidade foi feriado, mas o ano que vem não vai ser. Tá? Mudou o prefeito e o prefeito é evangélico, então não vai comemorar carnaval. Tá? Trocou de prefeito e São João agora é feriado.
Tá? Então você não tem como controlar isso em 5.500 municípios para botar isso numa regra para atender a 150 indústrias, a 100 e tantas indústrias que têm sazonalidade diferente. Tá? E isso teria um impacto diferente e eu preciso ter relatórios que tenham credibilidade. Uma informação que não tem credibilidade descaracteriza tudo aquilo ali. Então tem que ser daquilo sempre para mais. Certo. Então é mais fácil nós nos preocuparmos com aquilo que interessa, é mais simples. Tem uma música do Almir Sater que diz que o simples resolve tudo. Tá? Então vamos nos preocupar com o que nos interessa? Para o meu cliente interessa o resultado. Ele vai me remunerar pelo resultado. Ok, eu só vou olhar para isso. Certo. Tá? O meu colaborador tem que olhar para o resultado. Tá? E eu tenho que olhar para o resultado que ele me entrega. Agora, o gosto dele, para quem ele torce, para quem ele vota, para mim isso é completamente irrelevante. Nunca perguntei nada disso para os meus colaboradores. Tá? Eu só pergunto para eles o seguinte: amigo, você tem um previsto e eu preciso do realizado. Certo. Fez, tá lindo, pronto. Tá? Olha, eu tenho uma oportunidade de promoção. Beleza. Entendeu? Quem tem interesse de ser promovido? Ah, você tem. Peraí, vamos ver o seu previsto realizado? Ó, querido, tu não está realizando. Como é que você quer ser promovido? É racional mesmo o cálculo. É simples. É simples assim. Tá? Às vezes tem um cara tímido que não tem nem muita pretensão, mas faz uma entrega maravilhosa. Esse cara, vem cá, bicho, vamos aqui, ó, vamos crescer. Certo. Tá? Você tem uma iniciativa também para formação de jovens, para incluir eles no mercado de trabalho, não? Sim, claro. Na época que eu contei que dava outro programa do Centro Médico, nós montamos uma associação, chama Associação Felicidade. E o objetivo dela é desenvolvimento de comunidades, né? Nós fazíamos palestras de prevenção de câncer, prevenção de colo uterino, e nós trabalhávamos muito de forma voluntária com as escolas municipais. Né? Nós levávamos os médicos do centro médico para as escolas para ensinar os jovens sobre planejamento familiar, para evitar a gravidez na adolescência, né? Para fazer a prevenção do câncer de mama, para fazer a prevenção do câncer de colo uterino, né? E também levando isso para as grandes empresas do polo. E aí nós resolvemos formalizar esse projeto e estender esse projeto. Aí na extensão desse projeto eu trouxe ele também para Icatu Brasil. Né? E aí depois que eu me separei, que ficou o centro médico com a minha ex, e eu toquei com o Icatu Brasil, eu trouxe a Associação Felicidade. E nós começamos a pegar esses jovens de primeiro emprego, né, capacitá-los com a mentalidade do primeiro emprego, né? Porque isso é muito importante. Infelizmente, no nosso país, as escolas não formam os nossos jovens para a prosperidade. Eu não quero entrar em política, tá? Eu não vou falar sobre questão de ideologia em escola, mas eu entendo que escola precisa ensinar português, matemática, geografia, química, entendeu? Então isso é muito importante. Você precisa preparar o jovem para o mercado de trabalho. Nós estamos agora no século XXI. Tem inteligência artificial. Se você, meu caro ouvinte, entrar hoje na maioria dos supermercados, vocês já vão ver lá totens autônomos, caixas eletrônicos autônomos, que você passa suas compras e vai embora. Aquilo ali está acabando com os empregos de caixa. O chip de NFC que você vê hoje nos cartões de crédito, aquele chipzinho já vão ser colocados nos produtos. Então, quando o caminhão descarregar o produto, não precisa mais de conferente. Já vai dar entrada no estoque. Quando sai no checkout, já vai dar baixa do estoque. O mundo precisa entender que os empregos não estão acabando. A tecnologia, a inteligência artificial vai acabar com... Não vai acabar com o emprego coisa nenhuma. Pode até reduzir emprego, concordo, mas jamais acabar. Para onde é que vão os empregos, Sérgio? Eles vão se deslocar. Porque, por exemplo, não existia fábrica de chip NFC. Agora vai existir. Por exemplo. Entendeu? Não existia uma fábrica daqueles checkouts eletrônicos. Agora vão passar a existir. Né? Já existem carros que são autônomos, né? Mas eles precisam de baterias. Vão ter que existir fábricas de bateria. A BYD está vindo lá para a Bahia, né? Prometeram que vai lá para a Bahia. E a BYD já está querendo construir uma fábrica de baterias aqui no nosso país. Excelente. Tá? É uma fábrica nova. Então, os empregos eles se deslocam. Aí o que acontece?
Esses empregos dessas novas indústrias precisam de pessoas de alta formação. Eu entendo que a escola brasileira não está preparando os nossos jovens para as novas profissões que estão surgindo. Por exemplo, o ano passado, a grande revolução no mundo inteiro foi o ChatGPT. Ok? Com ele se criou uma nova profissão, engenheiro de prompt. Conhece? Sim. Pois é. Então, existe engenheiro de prompt. Quem são as pessoas que estão qualificadas para isso? Não tem ainda. Tá? Porque é uma profissão nova que surgiu agora. Tá? Há alguns anos atrás, eu fui surpreendido com a nova profissão, o X. O X? Que diabo é isso, cara? Você já ouviu falar de UX? Não. Pois é. O X é User Experience. Pense o seguinte, vou dar um exemplo básico aqui, rapidinho. WhatsApp. Alguém lhe ensinou a usar o WhatsApp? Não precisa, né? Então, todo aquele software que ele é intuitivo, que você pegou, abriu, começou a usar, ninguém precisou lhe explicar, é porque ali por trás tem um cara chamado X. Certo. Ele pensa o seguinte, não, para uma criança de tal idade tem que ter essa cor, o menu tem que estar nessa posição e a opção ele vai querer tender sempre vir aqui, com esse dedo desse jeito. Tá? Então, ele vai desenhar, ele vai construir, né, uma interface amigável, né, para que aquele software seja intuitivo. Tá? Porque é isso que vai dar aderência. Você vai usar uma vez, vai achar fácil e vai passar a usar aquele aplicativo. Certo. Né? Essa é a função do X. Certo? E tantas outras profissões. Mas as nossas escolas não estão formando jovens para isso. Entendo. Para finalizar, Rec, eu gostaria de saber um pouquinho do futuro da Icatu Brasil. Olha, eu talvez seja um pouco suspeito de falar, porque é minha criação, é minha criança, né? O Bill Gates tem o quarto filho, né? Que é a empresa dele, né? Que é a fundação. Sim. Né? No meu caso, seria minha terceira filha, né? Certo? Eu tenho duas filhas, seria minha terceira filha. Já tive até várias propostas para empresas querendo comprar a Icatu Brasil e eu disse, olha, ninguém vende uma empresa que cresce a taxas de 2 dígitos anuais. Né? Nós estamos crescendo 35, 22, ano retrasado cresci 35, ano passado cresci, não, ano anterior 35, depois 22, depois 22 novembro. A nossa meta para esse ano, com a expansão aqui para São Paulo, é crescer 40%. Então ninguém vende empresa assim. Claro. Nós queremos consolidar Brasil, tá? Com certeza nos próximos anos nós vamos fechar todo o Brasil e já iniciar alguma coisa para fora do país. Nós já temos 4 clientes, já atendemos 4 clientes fora do Brasil, Sim. mas sempre abastecendo aqui, tá? Mas existe a possibilidade, claro, de abastecer fora do Brasil, né? Porque o modelo de negócio ele já está consolidado. Tá? Então isso é importante, né? Todo o nosso modelo de negócio ele já está muito maduro. Tá? Então nós passamos por uma série de dificuldades ao longo dos anos, principalmente nessa questão tributária. Né? A legislação tributária do nosso país ela é absurda, né? Ela é de uma complexidade Sim. absurda. Nós vamos viver agora anos desafiadores, né? Porque agora nós vamos viver por 7, 9 anos com 2 regimes tributários diferentes, né? Um entrando, o outro saindo. É verdade. Tá? Então, é assim, antes de facilitar, vai complicar. Não tem como não complicar. Né? E, infelizmente, no nosso país, nesse momento, muitas pessoas de má índole se aproveitam, né, do empresariado. Né? Então, o empresário é aquela pessoa que, como eu disse a você, é o cara mais socialista que existe. Ele é o único ente que arrisca o seu patrimônio pessoal, o seu nome, para gerar riqueza para o país, para gerar renda para o trabalhador. Então isso é importante. O governo gera o quê? O governo não gera nada. O governo só gera despesa, tá? Sem entrar em política. Tá? O governo só gera despesa. Tá? A função do governo, observe o seguinte, tudo aquilo que é obrigação do governo, você está satisfeito? Você está satisfeito com a saúde pública? Você está satisfeito com a segurança pública? Você está satisfeito com a educação pública? Qualquer coisa, com a iluminação pública? Entendeu? Agora, tudo aquilo que está na iniciativa privada, você está satisfeito. Por exemplo, eu já cheguei a fazer investimento em linha telefônica. Lembra? Eu comprava em dólar. Sim. Né? Na Bahia, ainda eu comprava muito caro. Em Pernambuco era por sorteio. Aí se privatizou, hoje você compra a linha telefônica em banca de revista.
né? Hoje, linha telefônica é de graça. Ninguém nem cobra mais por ligação telefônica. Sim. Você só cobra por pacote de dados. Certo? Então, isso é importante. Então, o empresário, ele arrisca o seu patrimônio pessoal, ele arrisca seu nome, a casa que ele mora, para gerar riqueza para o país e para gerar empregos de qualidade para o cidadão. Então, é muito importante que trabalhadores e empresários se unam para trazer prosperidade ao nosso país. Porque somente através da prosperidade das nossas empresas haverá recolhimento de imposto para o governo. Através do imposto que o governo recolhe, ele vai poder dar assistência social que aquelas pessoas carentes necessitam. Então aí o ciclo se fecha. Sim. Tá? Se você desatar as pontas, amigo, não vai. Tá? Então isso é muito importante. Todos nós temos um papel social, o policial tem um papel social de extrema relevância, o policial é um servidor público que tem que ser zelado, porque ele está lá mal remunerado, com equipamento ruim, certo? O médico tem que ser cuidado, os professores nas escolas, né, são pessoas abnegadas que estão dando lá, parte da formação dos nossos filhos é entregue aos professores. Então eles precisam ser bem preparados, eles precisam hoje ser constantemente reciclados. Imagine um professor de uma escola municipal que não tem computador em casa, que não tem internet em casa, porque o salário dele não permite que ele tenha um computador em casa. Como é que ele vai explicar para um jovem o que é um chat GPT? Não vai. Você está entendendo? E como é que esse jovem vai se inserir no mercado de trabalho? Tá? Então os nossos professores, eles têm que ter uma estrutura, tá, que traga eles, que resgate eles para o século XXI. Tá? E aí vem uma outra situação. No nosso país nós temos a situação dos 50+, que cada dia que passa vai ficar maior. Então, por exemplo, eu tenho hoje uma quantidade de vagas que eu já reservo para 50+. Tá? O que é isso? Imagine o seguinte, na Bahia, lá em Camaçari, tem o maior complexo industrial integrado do hemisfério sul. Abaixo da linha do Equador não tem nada maior que Camaçari. Tá? As indústrias estão acabando. Empacota a indústria, ela vai para a Índia, vai para outro lugar do país. Aí aquele cidadão que passou 20 anos, 30 anos lá apertando um parafuso, ele perdeu o emprego. Ele tem 50 anos. Só sabe fazer aquilo. Ele vai fazer o quê? Mas ele pode abastecer o mercado. Então eu posso trazer ele, requalificar ele e colocar ele no mercado de trabalho. Tá? Então você precisa resgatar essas pessoas. Certo. É importante que, na medida em que a sociedade, de mãos dadas com o governo, entendendo as carências da sociedade, nós podemos dar respostas para isso. Certo. Mas o governo, por sua vez, precisa olhar para o empresariado. Porque, amigo, não é só você apertar e dizer eu quero dinheiro, eu quero imposto, cobra imposto, aumenta, entendeu? Corta subsídio, corta isso, corta aquilo, aumenta a carga tributária. A carga tributária que eu tenho que pagar, ela tem que sair de onde? Do preço que eu cobro para o meu cliente. E o meu cliente vai cobrar para o cliente dele. E lá na ponta, quem é que paga? O cidadão. Você está entendendo? Sem dúvida. Então, no final das contas, tudo cai no colo do cidadão. E se nós não entendermos que todos nós estamos no mesmo barco, né? O planeta Terra é um grande barco, amigo. Tá? Não adianta se preocupar com a floresta da Amazônia se você não se preocupa com o pão que você vai comer hoje de noite. É verdade. Haeckel, muito obrigado por compartilhar sua trajetória aqui conosco hoje. Obrigado. Obrigado a você que está assistindo. Tá? A Ecatu Brasil está sempre à disposição. Nós estamos aqui crescendo, contribuindo para o nosso país, contribuindo para os nossos jovens, contribuindo para os nossos 50+, para a diversidade, enfim. Nós estamos no jogo, crescendo e somos cada dia mais Brasil. E obrigado a você que nos acompanhou até agora.